Que Deus continue abençoando a cada irmão, a cada um que nos assistem, que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Desejo meditar um pouco, baseando nossa meditação no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 5, aonde a Bíblia nos diz: Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu desejo dar um tema à nossa pequena e breve meditação: não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Não há uma pessoa na face dessa terra que não tem ou que não teve ou terá sua oportunidade. Deus não chamaria um homem a julgamento sem antes dar a oportunidade a este homem, a esta mulher, seja lá quem for. Todos têm a sua oportunidade. O que não podemos fazer é desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá. A Bíblia chega a nos dizer que Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é salvar. A Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? A raça humana. O homem se afastou de Deus e não via nenhuma chance. Mas Deus nos diz, a Bíblia nos diz, melhor dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe, a Bíblia nos diz também em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Veja que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele dá oportunidade a todos. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que nós alcance a vida eterna é necessário que nós creia, que nós aceite o caminho provido por Deus para nós. E o caminho provido por Deus para nós é Cristo. Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós queremos alcançar a vida eterna, é necessário que nós creia no caminho provido por Deus para nós, para que por meio dele, você e eu alcancemos a salvação. Também nos diz a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus não está olhando para a classe social. Deus não está olhando para o nível ou o grau de escolaridade de uma pessoa, se é um doutor ou se é um analfabeto. Não, Deus chama a todos, Deus dá oportunidade a todos. Então ninguém poderá chegar diante de Deus naquele dia e dizer: eu não sabia que precisava decidir, eu não sabia que precisava aceitar Cristo como meu Salvador. Não, Deus
não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Por isso a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 4, versículo 7, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Talvez nesse momento Deus está lhe dando uma oportunidade para que você decida por Ele. Você que ainda não fez a sua decisão, você que ainda não se arrependeu de seus pecados, você que ainda não decidiu por Cristo, talvez essa seja a sua oportunidade. A Bíblia nos diz, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, olha o que diz a Bíblia. Ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então o dia de amanhã não nos pertence, por isso a Bíblia diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitos têm feito planos, muitos têm grandes projetos, grandes sonhos, mas quem pode garantir para tal pessoa, quem pode garantir para mim se eu viverei para realizar esses sonhos, para executar esses projetos, sendo que o dia de amanhã não me pertence? Então muitos dizem, quando eu for mais velho, eu decido, ou mais tarde. Quem diz que você vai viver para decidir mais tarde? Essa é a sua oportunidade. Por isso, não desperdice a sua oportunidade, não rejeite o chamado de Deus. Veja, na escritura que lemos no começo da nossa meditação, para basear a nossa meditação, o profeta Isaías dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso quer dizer que chegará o momento que muitos vão buscar ao Senhor, mas não vão achar. Então, esse é o tempo de oportunidade. Para nós concluir, nós observamos em Romanos capítulo 11, quero terminar com esta leitura, Deus cegou o seu próprio povo. Isso seria como Deus deixar de alimentar, ou melhor, isso seria como um pai deixar de alimentar seu próprio filho para alimentar um estranho. Deus cegou o seu próprio povo, o povo judeu, para que nós, gentios, tivéssemos a nossa oportunidade. Mas temos plena consciência que o nosso tempo está findando. Por isso, em várias mensagens, nós vemos o profeta fazendo menção daquele poema. Ele diz, as nações estão se rompendo, Israel está despertando. São sinais que a Bíblia prediz. O dia dos gentios está contado. Sobrecarregado de pecados e horrores, retornem dispersos para o vosso. Sabemos que a hora já é avançada, os sinais declaram que a vinda de Cristo está às portas e, na verdade, num desses dias, Jesus voltará para arrebatar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. E quando ele tirar a sua noiva da terra, então a porta da graça se fecha. Por isso o profeta Isaías está nos dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É melhor nós fazer a nossa decisão, você que ainda não decidiu, é melhor decidir enquanto é tempo. A Bíblia diz, digo, pois, Romanos capítulo 11, versículo 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo,
Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma? Mas que lhes diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Isso quer dizer que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu com Israel para que nós, povo gentios, tivéssemos uma oportunidade. E agora Deus está terminando de tratar com os gentios e retornará a tratar com os judeus, aqueles 144.000. Por isso, não podemos desperdiçar a nossa oportunidade. Se existe um tempo, amados irmãos, que devemos buscar a Deus, que devemos nos aproximar de Deus, que devemos nos preocupar com o nosso arrebatamento agora. Se tem um tempo onde devemos nos encher com o Espírito Santo, é agora. Essa é a nossa oportunidade. E a Bíblia diz, o que pode se fazer hoje, não deixe para amanhã. Então, veja, aproveite a oportunidade. Você que talvez é um cristão, mas está vivendo uma vida um tanto apagada, desperta, peça para que Deus avive a palavra dele em teu coração. Peça para que ele te desperte para as coisas de Deus. É isso que realmente precisamos. Não desperdice a sua oportunidade ou não desperdice as muitas oportunidades que Deus te dá. Deus está lhe chamando para se aproximar ainda mais dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.